O que a pecuária regenerativa não é? Eu quero pegar uma notícia e dar uma volta com vocês aqui. Tem uma reportagem no Poder 360 com o título Agropecuária Regenerativa. Incorporar matéria orgânica no solo significa sequestrar carbono da atmosfera e avivar o solo, escreve Chico Graziano. Bom, antes da gente começar, quem é Chico Graziano? Chico Graziano é um engenheiro agrônomo, foi formado na Exalc, e ele foi um dos fundadores do PSDB, ocupou vários cargos públicos, destacando-se os de chefe de gabinete do presidente da República na gestão Fernando Henrique Cardoso, presidente do INCRA em 1995, secretário estadual da Agricultura em 96 a 98, secretário estadual do Meio Ambiente na gestão de José Serra e deputado federal pelo PSDB. Bom, em 2018 ele abandonou o PSDB para apoiar o Bolsonaro. E aqui é que a gente volta para a nossa notícia. Políticas públicas adotadas pelo PT sendo celebradas por um fundador do PSDB que deixou o PSDB para apoiar o Bolsonaro. Para a gente entender que nós estamos sendo governados por outras entidades que não são as supostas entidades democráticas. Eu quero conversar aqui com vocês sobre o que a pecuária regenerativa não é. E eu quero fazer isso sobre a luz do gerenciamento holístico, porque nessa matéria o gerenciamento holístico é citado o trabalho do Alan Savory, que é um dos autores que eu uso dentro do meu trabalho. Então vamos lá. Clica no sininho, se inscreve no canal e me ajuda a colocar essas notícias para frente. Estou cansado de ver os vídeos do pessoal mascando não sei quantos mil chicletes aí, com mais visualização do que as coisas que conseguem colocar a nossa vida para frente. Bom, de volta aqui à reportagem do Poder 360, eu quero fazer alguns comentários enquanto eu leio para vocês. O articulista Chico Graziano afirma que a degradação de solos usados no pastoreio de animais é um milenar problema civilizatório, tornando áridas amplas regiões e provocando a formação de desertos. Bom, é verdade isso aqui. Agora vamos lá, como é que são feitas essas propostas, né? O Ministério da Agricultura teve uma grande ideia: criar um programa nacional para converter pastagens degradadas em área de produção rural sustentável. Eu vou lembrar aqui, primeiro, sustentável. Em 1972, quando nós tivemos a primeira conferência climática, o consenso entre os cientistas e economistas da época que tinham ética ecológica era de que toda atividade econômica deveria ir na direção da ecologia, da recuperação, da restauração, da saúde ecológica dos lugares onde a gente vive e produz nosso alimento. Então eles recomendaram que nós tivéssemos um desenvolvimento ecológico da nossa economia. Recentemente faleceu o Henry Kissinger, que era secretário de governo dos Estados Unidos na época, e ele, através de um lobby muito forte, já para favorecer corporações, lá na década de 70, trocou o termo desenvolvimento ecológico por desenvolvimento sustentável. E é por isso que eu acho o desenvolvimento sustentável execrável. Bom, o Ministério da Agricultura teve uma grande ideia: criar um programa nacional para converter pastagens degradadas em áreas de produção rural sustentável. Aí o Chico Graziano escreve agroambientalismo na veia. Agroambientalismo, para quem estudou gramática na vida algum dia, é um oxímoro, né? É quando uma coisa na frase nega a anterior. Mas vamos lá. Anunciado por Lula na semana passada, durante a COP28, realizada em Dubai, a criação do ministro Carlos Fávaro, uma cria do agro, né? Une a segurança alimentar com a proteção ambiental no campo, reduz o vetor de desmatamento e avança no combate às mudanças climáticas. A pecuária tem poder de fazer tudo isso, tá, gente? Mas não da maneira que está sendo apresentada aqui. Vamos lá. Há uma meta e um prazo: promover a recuperação e conversão de 40 milhões de hectares de pastagens de baixa produtividade, transformando-os em áreas agricultáveis em um período de 10 anos. Precisamos empacotar essa frase. Áreas de pastagem já participam da agricultura. Se nós fizermos a recuperação de áreas degradadas com um conjunto de gramíneas perenes, imitando as savanas e pradarias, nós podemos sim incluir a pecuária e melhorar muito a segurança alimentar, produzindo uma carne de altíssima qualidade, exclusivamente a pasto e sal mineral. Mas vamos ver o que segue aqui. Segundo o Chico Graziano, então, esse feito praticamente dobraria a área de produção de alimento no Brasil sem ocorrerem novos desmatamentos. Seria sensacional. Lembrando, áreas de pastagem não devem ser transformadas em áreas de agricultura. Muitos lugares, como os Pampas, o Cerrado e a Caatinga, nós devemos pegar áreas marginais que não se prestam para a agricultura e transformá-las em áreas de pecuária, uma pecuária com ética ecológica. Por quê? Os animais ruminantes, eles têm o poder
de restaurar áreas, melhorar solos e converter em alimentos de altíssima qualidade gramíneas e plantas que nascem nesses lugares que são marginais para a agricultura, mas que podem ser otimizados para a pecuária. Vamos seguir. Roberto Perosa, secretário de Comércio Internacional do Ministério da Agricultura, garante que sim. Olha que interessante. O cara que garante que nós podemos transformar essas áreas em áreas agricultáveis, e aqui não tá claro para mim se eles estão falando de pegar áreas de pecuária e transformar em agricultura, é uma pessoa que está interessada no comércio internacional. Ou seja, já não é sobre segurança alimentar, é sobre exportação. Seguimos. A presença dele na articulação do programa é sugestiva, pois a maior dificuldade de ser superada não está na tecnologia de produção, já amplamente dominada pelos agricultores, mas no financiamento e na logística. Vamos aí, né? Vamos criar mais desculpas para submeter o território brasileiro já centralizado nas mãos de pouquíssimas pessoas. Temos mais ou menos metade do território produtivo brasileiro nas mãos de menos de 1% dos imóveis rurais, todos com mais de 1.000 hectares cada um. Vamos lá, segundo Perosa, estima-se um custo de implementação do programa na base de $3.000 por hectare, o que daria um total de 120 bilhões no período de 10 anos. Interessante. Dinheiro público, 120 bilhões, para financiar um modelo de produção que centraliza o território, que coloca o território numa lógica de conchavo com os bancos, né? É um financiamento, e com vistas na exportação. Ou seja, dinheiro público sendo usado para recuperar pastagem de pessoas já ricas que centralizam muito território e para que elas possam exportar, então, uma carne de altíssima qualidade. Muito bom, né? Chico Graziano, na veia, ele está dizendo aqui, na veia, seria muito bom. De qualquer forma, por causa do ciclo longo da pecuária, os financiamentos do programa teriam que ser de longo prazo. Por isso, o governo está propondo 3 anos de carência, ou seja, você financia e fica 3 anos sem pagar, e 12 anos para o pagamento com taxas de juros compatíveis. Como viabilizar esse recurso? Pergunta o Chico Graziano. Aqui está o pulo do gato da dupla Fávaro e Perosa. Transformar o custo em oportunidade e vender o programa no exterior, no contexto dos investimentos globais que se direcionam para a economia de baixo carbono. Afinal, para combater desmatamento e fixar carbono no solo, reduzindo o efeito estufa na atmosfera, nada melhor que recuperar pastagens degradadas, transformando-as em sistemas integrados de produção intensiva, lavoura, pecuária, floresta. Lavoura, pecuária, floresta, você coloca na mão das pessoas que têm a centralização do território brasileiro a possibilidade de financiamento internacional. Nós temos aqui a carbonização da economia. As pessoas estão tentando lastrear a economia com carbono no solo. O que acontece? Num país onde o acesso ao território é centralizado, o acesso à participação dessa economia de carbono também é centralizado. E é isso que não está sendo dito. Essa é a sacanagem da agenda ambiental quando ela é empurrada de cima para baixo com as questões, por exemplo, dos ODS e o ESG da Organização da ONU, né? Bom, o que isso aqui quer dizer, gente? Que as pessoas que já têm um território muito grande vão poder se financiar e que entidades estrangeiras vão financiar a carbonização da economia e a transição da agricultura e da pecuária para uma sustentabilidade. Percebe que nessa lógica, o conchavo com os bancos, com as corporações internacionais, o território e a maneira centralizada e as longas cadeias de produção não mudam? A gente transforma a maneira de financiar isso, mas a gente não transforma o sistema de produção. Essa é a pegadinha que ninguém está falando para a gente nas questões ambientais, né? A questão ambiental, quando é apresentada pelo ESG, pelos ODS, enfim, essa Agenda 2030, é uma falsidade. Ela não é sobre sustentabilidade, ela não é sobre ética ecológica, ela não é sobre a autonomia das pessoas. Ela é sobre uma revolução, a quarta revolução, quem fala isso são os próprios neoliberais, né, o Fórum Econômico Mundial, é a quarta revolução industrial. A gente vai carbonizar a economia e nós vamos passar a ter um poder de vigia muito maior sobre o território e sobre as pessoas através da tecnologização, através da modernização, entre aspas, da agricultura e da pecuária, né? É agricultura de precisão, todos os dados sendo coletados com a desculpa de melhorar a produção, quando na verdade o que está sendo realmente criado é uma maneira de minerar dados sobre água, sobre biodiversidade, sobre minérios, sobre ocupação territorial no mundo inteiro. Esse é o perigo que a gente sofre.
Há, sabidamente, muito dinheiro disponível no mundo desenvolvido para impulsionar essa agenda ESG no agro. Como acessá-lo? A questão é como não acessá-lo. A questão é como não submeter o território nacional a uma agenda que é uma agenda corporativa, globalista, monopolista, internacional. É muito difícil isso aqui, né? E é apresentado como um avanço. E aqui a gente vê, muito interessante, é um cara que fundou o PSDB, um partido extremamente neoliberal, privatista, atuou, né, com José Serra, atuou com Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que não coincidentemente tinha uma tese de que o Brasil poderia se desenvolver sendo o produtor, só na produção primária, sem beneficiamento, sendo o celeiro de produção do mundo. Provavelmente um trabalho financiado, né? Mas até hoje comentado, né? Bom, aqui ele entra no seguinte, né? Ele mostra uma foto aqui, que é uma foto que foi utilizada numa palestra em 2013 do Alan Savory no TED. Eu aconselho que vocês vejam, né? Uma palestra sobre desertificação. E aí ele coloca aqui, isso aqui é o Chico Graziano escrevendo, né? Alan Savory foi quem em 2013 chamou a atenção mundial para o terrível problema da desertificação. Seu famoso vídeo relacionava de forma pioneira a recuperação dos desertos com a reversão das mudanças climáticas. Primeira picaretagem aqui. O Alan Savory nunca defenderia uma reforma de pastagem com $3.000 por hectare. Ele nunca fez isso e nunca vai fazer isso. O gerenciamento holístico, ele envolve 4 áreas de atuação. A tomada de decisão holística, que assegura ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância as camadas sociais, ambientais e econômicas do nosso viver. Um planejamento de área, um planejamento holístico financeiro e um planejamento holístico de pastagens. O que preconiza o gerenciamento holístico é a recuperação de áreas já degradadas, com altíssimas densidades animais, dentro de um planejamento que leve em conta a vida selvagem do lugar, os animais silvestres, que leve em conta a qualidade de vida das pessoas que trabalham ali e que leve em conta o ciclo de produção. Tem como premissas diminuir o risco da pecuária pelo seguinte: não adquirir dívida ou minimizar dívidas, isso são preceitos do gerenciamento holístico que aqui está sendo citado de forma não honesta. Diminuir dívidas, desenhar sistemas de empreendimento que são à prova da sazonalidade, ou seja, não investir em produções que podem falhar com as mudanças climáticas ou com a sazonalidade, com as mudanças, né, se a chuva vem ou não vem e se a quantidade de chuva não é suficiente. Ou seja, você tem um empreendimento que ele é mais seguro, vamos dizer assim, ele é mais à prova de intempéries climáticas. E, por fim, aumentar a lucratividade e não necessariamente a produtividade. Porque baixando o custo de produção, você consegue se proteger contra as oscilações do mercado. Então, blindagem com relação a dívidas, blindagem com relação às oscilações climáticas e blindagem com relação às oscilações de preço do mercado, que podem sofrer influências de acordo com a alta ou não do dólar, com a presença ou não de petroquímicos, né? Então está sendo citado aqui uma área que eu trabalho com ela sem uma contextualização devida do trabalho da pessoa. Bom, ele segue. Dessa questão, diz o brotou recentemente o apelo pela agropecuária chamada regenerativa, conceito que hoje domina as propostas de sustentabilidade no campo. A incorporação de matéria orgânica nos solos, por meio principalmente das raízes das plantas, significa sequestrar o carbono da atmosfera. Aviva o solo. Quem possibilita esse extraordinário fenômeno é a fotossíntese, maneira como as plantas respiram gás carbônico, sintetizando carboidratos, devolvendo oxigênio para a atmosfera. Por essa razão, aliás, na agronomia aprende-se que o gás carbônico é o gás essencial para a vida planetária. Aqui ele já deixa uma implicadazinha aqui com as questões climáticas, né? Bom, considerá-lo um gás poluente, como os físicos e outros cientistas têm classificado por conta da sua influência no efeito estufa, é uma heresia biológica, mas esse é outro assunto. E aqui encerra o Chico Graziano. Eu quero pegar essa parte final aqui. O Alan Savory fez em 2013 uma oficina com mais de 40 parlamentares do Zimbábue. E a proposta dele foi o seguinte: como ficaria a agricultura se nós tivéssemos um contexto holístico para a tomada de decisão? Esse contexto holístico rezava que as pessoas beberiam água limpa, que elas teriam soberania alimentar, que elas teriam liberdade de expressão para suas religiões, que elas teriam tempo livre para lazer e atividades culturais e afim, e uma série de coisas. Quando você pega o relatório dessa oficina, e eu vou disponibilizar aqui um link para a tradução que tem no meu site, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Quando você pega como se desenvolveu essa oficina com 40 parlamentares, a conclusão primeira que se chegou
é que o papel do Estado não é financiar as atividades. O papel do Estado é dificultar todas as atividades que produzem alimentos com toxinas, alimentos cancerígenos, é dificultar a produção de alimentos que colocam em risco a saúde dos lugares, com a erosão, a desertificação e o mau uso dos recursos hídricos. Então o papel do Estado é sobretaxar esse modelo industrial que polui, desertifica e usa monoculturas e, de certa forma, facilitar ou financiar as pessoas que conseguem pegar uma água suja e entregar na parte mais baixa da propriedade uma água mais limpa. O papel do Estado é financiar ou não cobrar impostos, dar isenção completa de impostos para as pessoas que produzem em policulturas, para as pessoas que produzem alimentos sem veneno, para as pessoas que produzem de forma a não tornar o país dependente de insumos químicos de corporações multinacionais. Esse é o trabalho da LanSaver. Tem o link, eu vou deixar disponível aqui para vocês. Então, quando a gente parte do pressuposto, das premissas integrais e proativas com ética ecológica do trabalho da LanSaver, o que é uma pecuária regenerativa? Uma pecuária regenerativa é uma pecuária que não incentiva dívidas, é uma pecuária que não coloca em risco de sazonalidade a sua produção, é uma pecuária que se blinda das oscilações de preço de mercado, conseguindo produzir da maneira mais barata possível. Juntar no mesmo texto o termo regenerativo, sem nunca mencionar nenhum plano de carreira para funcionário, sem nunca mencionar descentralização do território, sem nunca mencionar parâmetros de qualidade de vida para todos os envolvidos na cadeia produtiva, desde o peão até a pessoa que recebe a carne no final, não é honesto, porque o trabalho da LanSaver não é sobre isso. O gerenciamento holístico não é sobre isso. Então, dizer que existe uma pecuária regenerativa, que ela precisa de um financiamento de uma economia de crédito de carbono, não é a solução, e isso não é gerenciamento holístico, porque não está de acordo com as premissas do gerenciamento holístico. Enfim, fica aqui uma leitura para vocês, o que não é a pecuária regenerativa. Agora, o que é a pecuária regenerativa? É uma pecuária de baixíssimo insumo, uma pecuária que imita os padrões ecológicos, ou seja, altíssimas densidades por pouco tempo em cada lugar, com um tempo de descanso planejado com base nos animais silvestres, na qualidade de vida das pessoas e na lucratividade do empreendimento. O que é? É também uma pecuária que investe numa cadeia de produção que é curta, descentralizada e que prioriza primeiro o bem-estar das pessoas. O gerenciamento holístico, ele equipara, ele assegura ao mesmo tempo e no mesmo patamar de importância as camadas sociais, as camadas ecológicas e as camadas econômicas. Ele desenvolve uma economia local, ele zela primeiro pela viabilidade, independência, pela autonomia dos produtores que querem atuar com ética ecológica. Por fim, para quem não conhece o trabalho do LanSaver, uma das coisas que ele fez na vida dele foi doar a terra que ele tinha, mais ou menos 2.000 hectares, para um conjunto de posse coletiva com chefes tribais na região dele, para que esse lugar pudesse, ao mesmo tempo, produzir com pecuária e, ao mesmo tempo, revitalizar a ocupação da vida silvestre. Esse lugar hoje é manejado por um dos institutos do gerenciamento holístico e com mais 5 chefes tribais da região onde essa propriedade existe no Zimbábue. Eu nunca vi e acho que nunca vou ver uma pessoa da pecuária brasileira que tenha mais de 1.000 hectares falando de fazer reforma agrária com a própria terra. Foi isso que o LanSaver fez. Ele doou para 5 tribais. São milhares de pessoas que têm as suas vidas viabilizadas por essa ação que ele fez. Ele entregou e ele combinou com eles que ele teria usufruto, que os filhos teriam usufruto, e todas as decisões são tomadas pelos 5 chefes tribais e a pessoa que está na direção do Instituto do Gerenciamento Holístico naquela área lá do Zimbábue. Isso seria uma pecuária regenerativa. Eu quero ver o pessoal do Brasil falando de pecuária regenerativa sem negligenciar a camada social, sem negligenciar que sem reforma agrária, sem descentralização do sistema de produção, nós não conseguimos, de fato, segurança alimentar para a população brasileira. Soberania, as pessoas poderem escolher o tipo de carne que elas comem, não deixar tudo com a Marfrig e com a JBS. É isso que eu quero ver como pecuária regenerativa. E se você curtiu o que é uma pecuária regenerativa, eu peço que você passe para frente com seus comentários, se inscreva, clique no sininho e me ajude aqui com o canal. Se você se interessa por esse tipo de gestão, se você quer tomar decisões que asseguram ao mesmo tempo o social, ambiental e ecológico, eu vou deixar aqui um link também para o meu curso, que é o curso chamado Gestão Impacto Positivo. A estrutura dele é baseada dentro do gerenciamento holístico,
mas eu trago outros autores que também falam de gestão de complexidade. Te ensino a assegurar essas 3 camadas na sua vida, tomar decisões que melhoram essas 3 camadas a cada decisão tomada. Tá aqui o link para vocês. Abraço, até a próxima.